Na semiologia das doenças dos vasos sanguíneos periféricos, nós vamos estudar as doenças arteriais, as doenças venosas e as doenças linfáticas. E vamos ver como cada uma dessas doenças vai se manifestar. Nós vamos começar falando da doença arterial, das doenças que acometem as artérias. Nós vamos ver aqui que nós vamos estudar as doenças das arteriais periféricas. Não vamos entrar aqui em detalhes sobre as manifestações da doença cerebrovascular, nem da doença arterial coronariana, que é objeto de outras aulas, de outros temas, de outros cursos que a gente ministra para vocês. Nós vamos, então, considerar a doença arterial, aquela que atinge os órgãos abdominais e os membros, principalmente. Essa doença arterial, ela ou é de natureza aterosclerótica, obstrutiva, ou de natureza inflamatória. E ela tem fatores predisponentes. Se nós formos considerar o principal fator predisponente para a doença arterial periférica, nós vamos encontrar no tabagismo esse fator. Então, o tabagismo, o fumante, é o indivíduo que mais tem risco de doença arterial periférica. Agora, as outras três condições listadas aqui logo abaixo do tabagismo, como a hipertensão arterial, o diabetes e a dislipidemia, são também importantes fatores de risco de qualquer doença cardiovascular. Então, se nós tivermos um indivíduo com qualquer um desses quatro primeiros fatores, ele tem um alto risco de desenvolver doença de vasos. Porém, na doença arterial periférica, aquela que nós vamos tratar hoje, o tabagismo seria o principal fator de risco. Apenas relembrando para vocês que a hipertensão arterial é o principal fator de risco para a doença cerebrovascular e a dislipidemia o principal fator de risco para a doença arterial coronariana. Mas todos os três fatores de risco influenciam nas três condições clínicas. E o diabetes é o complicador de todos esses outros fatores de risco. O diabetes sozinho, ele é um fator de risco e ele agrava os demais fatores. Sabemos também que as doenças arteriais, elas se manifestam mais frequentemente na quinta e na sexta décadas. Mas isso não quer dizer que a doença tenha começado nessa fase da vida. Geralmente esses indivíduos vêm com o processo já ao longo do tempo. Sabemos também que nas famílias existem fatores de risco familiares. Os fatores de risco não familiares são muito importantes, mas os familiares também. Então há uma tendência familiar de pessoas que têm doenças, parentes com doença vascular, desenvolverem também as doenças. Há algumas drogas, principalmente aquelas drogas que possam acelerar algum dos fatores de risco. Tem algum fator, tem algo importante nisso, mas não é um fator de risco muito importante. Já a autoimunidade principalmente para as doenças inflamatórias das artérias. As outras condições clínicas são variáveis. Indivíduos que já têm outras doenças arteriais têm maior risco das arteriopatias periféricas. A sepse é um fator de risco para a oclusão arterial aguda, muito importante. E o sedentarismo e a obesidade são fatores de risco cardiovascular geral e também contribuem para o maior risco de doença arterial periférica. Essas doenças, a doença arterial periférica, ela tem essas características interessantes. Ela vai aumentando a prevalência com a idade, mas ela tem grandes períodos assintomáticos, períodos em que a doença não se manifesta. Como eu disse, ela se manifesta na quinta, na sexta década, mas a doença se forma muito antes. Então, em alguns indivíduos, você vai ter doença arterial periférica assintomática durante muito tempo. E alguns vão envelhecer com a doença sem manifestar sintomas. Ainda há maior prevalência em homens, mas a prevalência em mulheres aumenta a partir do momento, principalmente que as mulheres adotam hábitos de vida semelhante aos hábitos de vida dos homens. Então você tem um maior risco dessa doença também. Nós temos
algumas formas clínicas, algumas maneiras da doença arterial se manifestar, alguns quadros clínicos, né, ou algumas síndromes clínicas específicas sobre a doença arterial. A primeira é a doença arterial obstrutiva crônica. Essa doença arterial obstrutiva crônica, ela é de longa duração. Os sintomas duram mais tempo. Então, ela vai evoluindo progressivamente, essa doença. E ela causada, a principal situação, é a doença aterosclerótica. É a formação de placas ateroscleróticas na parede das artérias e uma obstrução progressiva, que às vezes o paciente manifesta ou não. Às vezes você precisa de provocar essas manifestações. O resultado disso é uma isquemia crônica. Uma isquemia crônica que pode se manifestar de uma forma muito severa ou não. Essa doença ela vai com graus variáveis de comprometimento arterial ao longo do tempo. Ao longo do tempo. E a área predominante é membro inferior. A gente fala muito, quando fala de doença arterial obstrutiva crônica, praticamente nós vamos encontrar as manifestações nos membros inferiores. Certo? Então aqui nós estamos vendo a formação da placa progressivamente, né, e formando uma estenose de vaso. A doença arterial obstrutiva crônica, ela é característica dessa fase obstrutiva. Aqui na fase de trombo, quando se há um trombo sobre essa lesão fixa, nós vamos mudar o quadro clínico, nós vamos ter doença arterial aguda. Aqui, nesse quadrinho aqui em cima, nesse estágio 2 sintomático, é que nós temos as manifestações ou a síndrome clínica da doença arterial obstrutiva crônica. A manifestação clínica mais conhecida, mais característica da doença arterial obstrutiva crônica é a claudicação intermitente. Essa claudicação intermitente, a palavra claudius quer dizer manco, então como se a pessoa mancasse intermitentemente. Essa manifestação clínica, isso é claudicação intermitente, não é um diagnóstico, é uma forma da doença se manifestar, é uma manifestação clínica, uma síndrome clínica, em que o indivíduo começa a ter dor no membro afetado ao movimentar-se. Então, aqui nos membros inferiores é que temos a claudicação intermitente. O paciente vai ter aquela dor típica isquêmica, que piora quando ele deambula e melhora quando ele mantém algum repouso. Essa claudicação intermitente, ela tem uma tendência a ser progressiva. Primeiro surge em torno de 200 metros de caminhada e em fases avançadas, 10 metros de caminhada já produz a dor no paciente. O local mais comum de dor é a panturrilha, mas pode acontecer em qualquer região da cintura para baixo, né? Nádegas, pés, coxas. Então começa o paciente a ter aquela dor em aperto, típica da dor isquêmica, e vai aumentando à medida que ele tenta caminhar, e melhora parcialmente, pelo menos, quando ele faz algum repouso. Né? E às vezes tem essas alterações sensitivas associadas. Então isso é a claudicação intermitente. Outra manifestação de doença arterial obstrutiva periférica crônica é a angina abdominal. Nesse caso, o paciente vai ter a dor abdominal em aperto, uma dor abdominal isquêmica, que surge geralmente após refeição. Então, o paciente já comeu. À medida que o processo digestivo começa a ocorrer, a dor começa a incomodá-lo. E após algumas horas, ela tende ao alívio, quando o processo digestivo termina. Né? E é comum nesses pacientes haver uma síndrome de má absorção, por causa da isquemia da mucosa. Então, ele pode ter diarreia e perda de peso. Diarreia e perda de peso. Então, essa angina abdominal é aquele processo aterosclerótico atingindo as artérias mesentéricas. Às vezes, o diagnóstico disso é difícil, confunde muitos médicos essa dor abdominal que surge após refeição. Mas ela tem essa característica, né, em aperto após refeição e melhorar algum tempo depois. Geralmente 2 a 3 horas depois ela melhora, né, quando o paciente concluiu o processo digestivo.
E quando o processo obstrutivo crônico atinge os membros superiores, mais do que dor, o paciente sente essa sensação que é chamada fadiga precoce. À medida que ele realiza movimentos com os membros superiores, ele vai ter uma sensação de perda de força. Uma perda de força e de uma perda da destreza. Os objetos caem da mão, ele não consegue segurar com firmeza o objeto. Às vezes ele pega bem o objeto, mas ao tentar manter o objeto seguro, ele vai ter uma sensação de perda de força da mão. Então essa é uma manifestação da doença arterial obstrutiva do membro superior. É bem menos comum, muito menos comum, você ter uma arteriopatia obstrutiva crônica severa em membro superior. É muito mais comum em membro inferior. Então, são os 3 territórios que a gente vai ter manifestação dessa doença obstrutiva crônica. Membro superior, membro inferior e abdômen. Né? Caracterizados por isso. Essa dor que surge ao utilizar aquele segmento corporal, ou a inabilidade motora que surge ao você utilizar aquele segmento corporal, significando que os tecidos são isquêmicos, eles vão doer ou vão falhar, ou vão ter impotência funcional. Bom, esse paciente, quando você avalia esse paciente, no abdômen você não vai ver muita coisa. Você só vai avaliar a angina abdominal através de exame complementar. Nos membros superiores, nós vamos encontrar principalmente a redução dos pulsos distais. Então, nos membros superiores, o que mais vamos encontrar é a redução dos pulsos distais, a redução da temperatura da extremidade, nós vamos ter extremidade fria e muitas vezes essa hipotrofia muscular. Os demais dados são mais comuns nos membros inferiores. Então, o que nós vamos ver? Palpa o pulso, membro superior ou membro inferior, redução desse pulso ou até mesmo ausência. As extremidades ficam mais frias e pálidas. Isso é muito importante, fria e pálida, que a extremidade fica. Certo? Nós vamos notar não só a diminuição da massa muscular, dependendo do tempo de evolução, a gente nota que a massa muscular reduz e que as características da pele mudam. Ela pode ficar mais espessa ou menos espessa, tá? E nós podemos ter também queda de pelos, alterações de unhas. Então, isso nós vamos notar, né, no membro afetado. E à medida que o quadro arterial progride, nós vamos ter as alterações tróficas, úlceras, áreas necróticas. A cianose na doença arterial, ela é menos pronunciada. É uma cianose esparsa. Você vê aquela região pálida com áreas de cianose. E existe um fenômeno interessante nessa oclusão arterial, que é o chamado rubor paradoxal. Nós vamos notar uma vermelhidão, áreas avermelhadas. Você vê aquele membro pálido com áreas avermelhadas. Essas áreas avermelhadas correspondem à rede capilar dilatada. Os capilares ficam permanentemente dilatados na tentativa de reter um pouquinho mais do sangue naquele tecido para melhorar sua perfusão. Como há má chegada de sangue naquele segmento, os capilares abrem para tentar manter o sangue mais tempo ali em contato. Tá? Então, esse é são as alterações mais comuns em exame físico. Nós vamos ver daqui a pouco as alterações de necrose, de sofrimento de tecido. Eduardo nos pergunta se, quando você tem angina abdominal, pode ocorrer o famoso fenômeno de Lenander invertido, a temperatura retal ser mais baixa que a temperatura axilar. Pode acontecer. É mais comum acontecer isso quando a gente tem as isquemias mesentéricas agudas, uma trombose, que aí você tem uma isquemia severa do intestino, um estado crítico, aí é mais comum encontrar o Lenander invertido. Na angina abdominal, nem sempre, depende muito do território acometido. Bom, aqui nós estamos vendo um indivíduo com uma doença arterial crônica já com uma isquemia crítica. Então, a gente está vendo as áreas de necrose distais. Isso aqui já é um processo onde a doença arterial avançou bastante e já temos essas áreas necróticas. Elas têm essa característica, ou ficarem escuras ou terem perda de tecido.
Então, isso aí já é só uma ilustração das lesões isquêmicas distais. Outro problema, o paciente já com uma doença arterial crônica de longa evolução, com essas áreas de necrose, essa necrose isquêmica, as extremidades distais ficam mumificadas, ressecadas, escuras, né, dessa necrose por isquemia. E aqui nós temos um pé isquêmico clássico. Primeiro a gente está vendo que a cianose não é o mais marcante. Nós estamos vendo áreas de necrose distal e estamos vendo o rubor paradoxal, que é esse vermelho. Esse pé aqui vai estar frio, com os pulsos praticamente ausentes, mas com essa vermelhidão, mostrando a rede capilar dilatada para tentar suprir aquela área. Não consegue um suprimento adequado, acaba acontecendo necrose, mas a gente está vendo aí uma ilustração típica do rubor paradoxal. Esse é o rubor paradoxal, um sinal de doença isquêmica crônica. Outro exemplo, o pé avermelhado, a cianose é esparsa, você vê pequenos pontos cianóticos, né, área de necrose, e se você tocar essa região, vai ver que ela é fria, pálida e os pulsos ausentes. Então veja que a gente tem palidez desse segmento, alguns focos cianóticos, não é aquela cianose clássica que pega toda a região, e ainda áreas de rubor paradoxal. Esse aí é um pé isquêmico crônico típico do que a gente encontra no nosso dia a dia. No exame físico, a gente ainda pode fazer algumas manobras especiais, né? Algumas manobras especiais. No membro superior, nós podemos fazer a manobra de Allen e a manobra de Addison. Vamos passar um pouquinho aqui para a gente ver a ilustração como se faz a manobra de Allen. Você manda o paciente fechar a mão e comprime firmemente a artéria radial e a artéria ulnar. Então, você vai comprimir as duas artérias e manda o paciente fechar a mão. Depois, você manda o paciente abrir a mão e solta um dos lados. Soltou aqui primeiro o lado ulnar. E vai ver a vermelhidão voltar à pele. Quando o paciente fecha a mão fica pálida. Quando ele abre a mão, o normal é voltar em 3 segundos a vermelhidão à pele da mão. Então, isso aqui, primeiro você comprime, libera o lado ulnar, depois você faz de novo, fecha a mão outra vez do paciente, manda ele abrir e você mantém apertado o lado ulnar e solta o lado radial, para você ver a integridade das artérias dos membros superiores, das artérias distais. Tá? Nos membros inferiores, você coloca o paciente em decúbito dorsal e eleva os membros. Eleva os membros do paciente a pelo menos 45 graus e observa que no membro isquêmico vai ocorrer uma palidez progressiva na hora que você levanta o membro. E quando tem um com isquêmico e o outro não, você nota a diferença entre os dois membros. Então coloca-se o paciente deitado, eleva-se as duas pernas dele, os dois membros inferiores a 45 graus, e observa se surge palidez e resfriamento nos pés. Então, esse é a primeira manobra. Depois você coloca o paciente sentado. Coloca o paciente sentado e vê quanto tempo demora para as veias dos pés encherem. Olha principalmente o dorso do pé. Você vê quanto tempo demora para a veia ficar túrgida. Então, primeiro você colocou o paciente deitado, levantou as pernas dele, viu-se a palidez. Manda o paciente sentar e vê quanto tempo demora para haver um enchimento venoso. Quanto menor a chegada de sangue arterial no membro, mais demorado vai ser o enchimento venoso. Tanto o enchimento venoso, quanto o retorno da cor do pé ao normal. Então, botou sentado, olha para o dorso do pé e vê quanto tempo demora para as veias se encherem. E quanto mais tempo demorar para a veia encher, menor a chegada de sangue arterial. Tá? E observa se tem rubor paradoxal. Se for possível, mede esse índice tornozelo braquial, que nós já falamos dele sobre a avaliação da pressão arterial. Esse índice tornozelo braquial, se for possível medir, mostra que a pressão cai no membro inferior, você tem um hipofluxo de sangue nos membros inferiores. Eu esqueci de falar aqui da manobra de Addison. A manobra de Addison é feita, você palpa o pulso do paciente, palpa o pulso radial do paciente e pede ele para girar a cabeça para a direita primeiro,
Aguarda um pouquinho, verificando o pulso, depois para a esquerda. Então, o que você está vendo aqui? Quando você gira o pescoço para a direita ou para a esquerda, você comprime as artérias, a artéria braquial. Então, você vai ver se existe alguma obstrução de fluxo. Quando você gira o pescoço para a direita ou para a esquerda, se o pulso radial diminuir, pode significar um processo obstrutivo arterial alto nas artérias subclávias. Tá? Em artérias maiores, principalmente na artéria femoral e na aorta abdominal, você pode auscultar para ver se tem sopro. Para ver se tem sopro nas artérias mais superficiais, pode auscultar, principalmente as que mais provocam essas alterações, são as artérias renais e as artérias femorais e ilíacas, onde você pode fazer uma ausculta. Então, essas manobras aqui, elas reforçam o diagnóstico. Você provoca a alteração isquêmica para reforçar o diagnóstico. Né? E a gente classifica a doença arterial periférica de acordo com a manifestação clínica. Então, a classe 1 é o assintomático, 1 é a claudicação leve, aquele indivíduo que tem claudicação, tem dor depois de caminhar 200 metros, a 2 entre 100 e 200 metros, e a 3 abaixo de 100 metros. Alguns colocam 50 metros. Né? Depois, estágio 4, quando ele sente dor até em repouso, e depois, estágio 5 e 6, quando você começa a ter perda de tecido, áreas de necrose, áreas isquêmicas severas, queda de pelos, alterações de unhas, e 7 é aquela isquemia crítica, tem gangrena e o paciente às vezes caminha para a amputação. Então isso é uma maneira que você tem de avaliar a doença arterial periférica. Crônica. Segunda forma de você ter doença arterial é a doença arterial obstrutiva aguda. Então, nós estamos falando das manifestações clínicas e das manobras para você avaliar um indivíduo com doença arterial crônica, que vai queixar para você, principalmente, claudicação intermitente, fadiga precoce ou angina abdominal. Aquele é o cara da doença arterial crônica. Da doença arterial aguda, é aquele indivíduo que vai ter dor isquêmica, aquela dor em aperto acompanhada de palidez, resfriamento do membro afetado, e não vai melhorar, ele não precisa de andar para sentir essa dor. Ela se instala e fica permanentemente. Então, o que aconteceu nesse caso? Geralmente foi uma trombose. Enquanto na doença crônica são placas ateroscleróticas progressivas, na doença arterial aguda é a formação de um trombo. Essa doença obstrutiva aguda pode acontecer em quem já tem a forma crônica. O indivíduo já tem doença arterial crônica, já tem claudicação, já manifesta alguma coisa sobre essa dor, e aí, de repente, ele tem uma dor que vem e fica persistentemente. O que provavelmente aconteceu foi uma trombose sobre aquela placa. Então, voltando lá no atrasmente aqui, nós vamos ver que aqui é essa fase aqui, ó. A doença arterial, obstrução arterial aguda, é essa fase aqui. Formou um trombo sobre uma placa já existente ou não. Existem indivíduos que não têm sintoma nenhum e tem uma trombose ou de ocorrência súbita que causa a doença arterial obstrutiva aguda. Então, o que caracteriza a doença obstrutiva aguda? Uma dor isquêmica de instalação súbita, essa dor não melhora, vai acontecer palidez, resfriamento dos membros, e a gangrena, as lesões isquêmicas são rápidas. Dessa forma, aí você obstruiu a artéria toda, de repente. Então, não é aquele quadro igual da doença crônica, que as manifestações tróficas vão acontecendo devagar. Aqui, de repente, o membro caminha para gangrena, e frequentemente o paciente evolui para amputação se você não atuar rapidamente. A gente tem pouco tempo para atuar quando tem uma obstrução arterial aguda. Né? Então, você tem pouco tempo, dependendo do grau de obstrução, você já tem necrose em torno de 2 a 4 horas. O máximo que um membro com uma obstrução arterial aguda parcial suporta é 6 horas. Isso quando ela não foi completa. Se ela foi completa, a gangrena surge rapidamente.
Então, a gente precisa de agir rapidamente nesses pacientes com doença obstrutiva aguda. O que é que nós vamos ver nesse paciente? Principalmente, palidez, hipotermia, ausência de pulsos. A extremidade vai ficar pálida, fria, sem pulso. Pode acontecer cianose, lembro de novo, ela não é muito intensa. E a gente vai observar que essa evolução de lesões tróficas vão acontecer mais rapidamente. Pode, se o indivíduo já tiver claudicação intermitente antes, já tiver doença arterial crônica antes, você vai ter as alterações de pele, as alterações de unha, às vezes algumas ulcerações já presentes, significando que ele tinha também uma doença crônica antes. Mas eu posso encontrar essa doença em indivíduos que estão com a perna normal, com os lombos normais, e de repente tiveram obstrução arterial aguda. Então isso é importante a gente saber que a obstrução arterial aguda é bem frequente em quem já tem obstrução arterial crônica, mas você não precisa ter doença obstrutiva crônica para ter a doença arterial aguda. E aí vai ter os sinais clássicos de isquemia intensa, rápida. Né? E se já houver doença crônica prévia, você vai ter os distúrbios tróficos da pele e dos músculos já instalados. Caso contrário, não. Vai gangrenar rapidamente. A terceira forma de doença arterial, terceira síndrome clínica de obstrução arterial é a tromboangiite obliterante. A tromboangiite obliterante é também uma doença crônica, mas ela tem uma característica diferente da doença arterial obstrutiva crônica que causa claudicação intermitente. A tromboangiite obliterante, ela começa em vasos pequenos, bem distais. Então ela começa lá na extremidade dos artérios, lá no finalzinho do pé principalmente. Então, ela vai atingindo bem os vasos menores, envolve nervo também, envolve veia, né? E ela tem um processo inflamatório fibrosante. Então eu pego o vaso pequenininho na extremidade, esse vaso vai tendo um processo fibrótico, vai ficando obstruído, e a isquemia caminha no sentido distal proximal. Você vai vendo o paciente primeiro, tem isquemia lá da pontinha do dedo, mas quando você palpa uma artéria maior dele, ela está normal. Você palpa a artéria dorsal do pé, ela está normal. Mas você vai vendo a isquemia acontecer lá na extremidade distal. Essa forma de tromboangiite obliterante tende a atingir indivíduos mais jovens e tem essa forte relação com o fumo, com o tabagismo. Então, o fumante crônico, por volta dos 40, 45 anos, já pode desenvolver tromboangiite obliterante. Então, ela vai obstruindo vasos pequenos. Em algum grau, ela se assemelha à doença arterial obstrutiva crônica. O paciente pode ter até claudicação intermitente, mas o que a gente nota mais é já a lesão isquêmica distal com alterações tróficas. Então, a tromboangiite obliterante é um tipo especial de doença arterial, onde você começa nos pequenos vasos, nos vasos distais. E aí, o paciente vai ter dor, fenômeno de Raynaud, muito comum, e também claudicação intermitente. Quando você vai avaliar esse paciente, você vai precisar fazer exames desse paciente, vai ver que o quadro não atinge artérias grandes, mas lá as arterinhas miúdas, às vezes você nem vê isso nos exames que você faz, né? Mas vê essas manifestações tróficas, vê o quadro progressivo da região distal proximal. E esse paciente começa a amputar, são as extremidades distais. Ele vai amputando uma falange, outra falange, vai sendo desmontado progressivamente. Aqui a gente está vendo um quadro típico. Ó. Esse paciente, você vai tirando, né, ele foi sendo amputado, você vai tendo amputações distais, e aqui uma ulceração isquêmica. Então você vai tendo desse paciente isso, ele vai necrosando falanges, então vai amputando tanto no pé quanto na mão, fica às vezes com uma área isquêmica lá, ó, você vê os demais artérios normais, e uma área isquêmica distal em uma região. Então, é uma obstrução arterial crônica, mas a característica, atingir pequenos vasos, ser mais distal. Como está aí, ó. Você vai tendo esse processo. Ó.
pegando. Se você tivesse aqui, por exemplo, a oclusão da artéria, de uma artéria radial, ulnar, você teria todos os dedos comprometidos. Aqui não, você está vendo só em alguns pontos, ou algumas extremidades. Tá? Então, essa aqui é a questão da doença da claudicação intermitente. Eduardo, diabetes mellitus também causa doença microvascular, né? Ela tem doença macrovascular e microvascular também. As amputações do diabético geralmente são maiores e muito frequentemente causadas por processo infeccioso, pelo pé diabético também, né? Então, o diabetes tem coisas mais complexas. Ele tem vasculopatia, neuropatia, lesões crônicas. Então, ele vai sendo amputado também distalmente por um processo semelhante. Não é a mesma claudicação intermitente, mas é a doença macro e microvascular que o diabético também tem. Então, causa um quadro semelhante aí. Aí, outro caso, como que você vê outros segmentos distais, mostrando que não tem rubor paradoxal, não tem outras lesões. Né? Então, você está vendo aqui como que essas extremidades estão isquêmicas, bem lá na extremidade. É característico, então, da claudicação intermitente. Aqui outro quadro. Esse paciente já com comprometimento maior, eu falei com vocês, começa na extremidade distal e vai ascendendo, então ele já tem um rubor paradoxal aqui nessa região e com essa destruição distal muito pronunciada. Né? Então, nem sempre você consegue distinguir da doença das artérias maiores, mas essa característica de comprometimento distal é muito marcante. E o último tipo de doença arterial são as arterites. As arterites, elas são doenças inflamatórias. São doenças inflamatórias. Elas não têm essa distribuição distal tão característica. Elas aparecem em vários focos. E é muito comum acontecer na pele, em outras áreas de pele, né? Não só na extremidade distal. Então, quando nós vamos ver isso aqui, ó, a principal manifestação, necrose, áreas de necrose cutânea e fenômeno de Renault. Essas áreas de necrose cutânea, elas vão acontecer não com uma distribuição não distal, né, não é tão característico como é das outras arteriopatias, porque nas outras arteriopatias o pé é o que sofre primeiro, é o que dá a manifestação mais precoce. Aqui não, aqui a pele, de um modo geral, vai ser a mais afetada. É importante salientar que o paciente que tem arterite pode ter outros órgãos também, pode ter no rim, pode ter no fígado, pode ter pulmões, em órgãos internos também vão acontecer isso. E principal causa de arterite são doenças autoimunes. As doenças autoimunes, onde a inflamação das artérias é um fenômeno comum. Existe, inclusive, uma doença do tecido conjuntivo chamada poliarterite nodosa, em que o processo inflamatório predominará nas artérias, né, nos vasos sanguíneos. Então, nós temos aí uma arterite ou vasculite grave, né, um processo grave. Estão vendo várias áreas de necrose cutânea, um grave comprometimento distal. Isso é um processo inflamatório arterial, com manifestações severas. Os pequenos vasos são os mais atingidos. É diferente da claudicação intermitente por essa distribuição da tromboagente obliterante, diferente da tromboagente obliterante por essas manifestações esparsas também, indo parar cá em cima. Então, nós temos aqui uma doença inflamatória atingindo artérias. Outra imagem, como as necroses cutâneas são características das arterites. Então, aqui não tem aquele comprometimento lá distal do pé, vai esparso, apareceu aqui na coxa, pode aparecer em qualquer segmento. Tá? Para você fazer o diagnóstico da doença arterial, o que a gente usa hoje é a ecografia, é ultrassom, que a gente chama também de duplex scan, ou estudo duplex. A ecografia, ou estudo duplex, ou duplex scan, é um método de escolha. Você consegue diagnosticar a maioria dos problemas. Você vai ter dificuldade de avaliar as pequenas artérias, os vasos pequenos, as arteríolas. Então, na claudicação intermitente, não na claudicação intermitente, na tromboagente obliterante, nas vasculites, às vezes você não consegue identificar
os pequenos vasos lesados. Mas você vai ver, tanto na doença arterial aguda, oclusão aguda, quanto na doença crônica, a ecografia geralmente é suficiente para o diagnóstico. Recorremos à arteriografia, hoje, através de angiorressonância ou angiotomografia, angiorressonância ou angiotomografia, aqui está escrito errado, tá? Sem o hífen, com 2 R's. Então, a angiorressonância ou a angiotomografia estudam as artérias quando você deseja ou apurar a imagem que a ecografia deixou em dúvida, ou quando você precisa de demarcar as áreas lesadas para fazer procedimentos, principalmente correção cirúrgica. Mas com a ecografia, a gente faz o diagnóstico da maioria dos casos. O sonar Doppler é um aparelhinho que faz barulho, né? Você vai escutar o ruído do fluxo de sangue pelas artérias, e se você tiver redução do fluxo de sangue, diminui a amplitude desse som. Mas não avalia a gravidade, a extensão do problema. Então, a dupla principal de exames complementares é a ecografia, o duplex scan, e a arteriografia por angiorressonância ou por angiotomografia, que são hoje os mais indicados. A arteriografia convencional a gente não tem feito muito. Aqui nós vamos ter, então, algumas imagens. Essa aqui é de uma arteriografia convencional, onde a gente aplicou contraste no indivíduo lá na aorta abdominal dele e mapeou. Aqui nós estamos vendo as 2 artérias ilíacas e, nesse ponto, uma obstrução e como empobrece a rede arterial do paciente. Se você comparar essa rede arterial maior aqui, ó, mais vasta, você vai ver que desse lado a rede arterial é mais pobre, né? Então, a arteriografia mostrou essa imagem aí, ó, de uma obstrução. Essa já é uma angiorressonância, mostrando ali o ponto de obstrução do vaso, você vê a artéria e o ponto de obstrução desse vaso. Então, isso é uma imagem de angiorressonância, para você demarcar exatamente o ponto de obstrução. Outra imagem de arteriografia, essa é interessante, mostrando aqui o ponto de obstrução arterial e uma revascularização, pelo menos parcial. Formaram-se colaterais que deram continuidade ao fluxo sanguíneo. Não é com a mesma exuberância que a gente vê do lado de cá, ó, do outro lado. Mas você já vê que aqui já houve alguma revascularização. Então há uma... E essa imagem aqui é mais interessante, ó. A gente vê que a artéria foi obstruída e aqui embaixo recanalizada. Isso é por formação de colaterais. Isso aí se forma com o tempo. Nas doenças agudas, não. Nas doenças crônicas, é possível você ver isso. Estão vendo aqui uma colateralzinha aqui, ó, formada. Não é só essa que participa da recanalização do vaso, mas aqui formou uma colateral. Esse paciente, muitas vezes, você não vai mexer nele. Você já fez a recanalização, né? Aqui já foi feita a recanalização. Não havendo a recanalização, você precisa, então, de fazer um procedimento cirúrgico. O que se faz hoje é a angioplastia com colocação de stent, mas pode também fazer um bypass. Você vai fazer uma prótese arterial conectando uma área boa com outra área boa e fazendo uma recanalização. Tá? Depende, para se fazer a cirurgia, se o paciente está ou não sintomático. Se você, nesse paciente aqui, você descobriu, mas os sintomas não são muito severos, não tem estudo, você vai considerar essa recanalização como suficiente. Nos outros casos, nesse caso aqui, está muito insuficiente, você tenta melhorar esse fluxo através de um bypass ou através de um stent que você coloca dentro da artéria. Entendeu? Então, esse aqui é o procedimento. E aqui, uma arteriografia mesentérica, né, onde a gente está vendo um novelo de vaso da artéria mesentérica. Tá? Então, isso aí é uma imagem que você pode fazer. E aqui também uma angiorressonância, por técnica de ressonância, você fazendo um mapeamento. Vejam que há uma diminuição do fluxo sanguíneo nessa região. A obstrução está aqui em cima. E diminui o fluxo sanguíneo nessa região aqui embaixo. Tá? O estudo aí de necessidade cirúrgica vai depender da clínica do paciente. E aqui nós estamos vendo, não foi objeto do que nós falamos, mas uma arteriografia renal,
para ilustrar para vocês que a gente pode também fazer um mapeamento das artérias renais. Nós estamos vendo nesse caso aqui, que nesse rim, no rim direito do paciente, existe uma obstrução, uma estenose da artéria renal, nesse ponto, e que o rim, inclusive, é de tamanho menor. O paciente aqui provavelmente tem uma estenose de artéria renal já de mais tempo, e você vê o volume desse rim e o volume desse rim. O tamanho, né? Como que diminuiu o tamanho do rim por causa de oclusão arterial. Né? No nosso dia a dia, e para todo mundo, a doença venosa ela tem uma importância maior. Ela é muito mais frequente, a doença venosa. As formas de doença venosa são muito variadas. A prevalência dela e a incidência são maiores. Então, a doença venosa ela faz mais parte do nosso dia a dia e, inclusive, acomete muitas pessoas, né? Nós vamos ver como ela é comum acontecer a doença venosa. A doença venosa também tem seus fatores predisponentes. Né? Que nós estamos com uma listinha de fatores predisponentes. As mulheres são muito mais sujeitas que os homens. Também o fumo é um importante fator predisponente, mas o mais importante são esses dois fatores: os traumatismos e as compressões e a estase prolongada. Então, a estase prolongada, ela é um problema, muito problema. E a estase prolongada está associada a outros fatores de risco, como os aumentos da pressão intraabdominal, né, você ter abdômen muito grande, gestação, né, tumores abdominais, constipação intestinal, que aumenta a pressão intraabdominal, provoca estase venosa. A obesidade provoca estase prolongada. Né? O uso de calçados com salto alto, que projeta muito a pelve para frente, força muito o sistema venoso, também está associado à estase prolongada. Permanecer muito tempo na mesma posição, sentado ou em pé, provoca estase prolongada. Então vejam como que a estase prolongada ela é consequência de vários outros fatores. E depois nós temos, como outro fator de risco importante, a hipercoagulabilidade. Hipercoagulabilidade sanguínea. E aqui na hipercoagulabilidade estão os pacientes mal hidratados, aqueles indivíduos que usam pouco líquido, aumentam muito a concentração sanguínea. Estão aqueles indivíduos com doenças, com distúrbios da coagulação e também uso de anovulatório. Então, o pílula anticoncepcional aumenta muito o risco de doença venosa, principalmente de trombose venosa, e associa-se à hipercoagulabilidade. Então, nós temos que, do modo geral, tirando ali o sexo feminino e o tabagismo, o que nós temos é situações que geram estase e situações que geram hipercoagulabilidade. E é importante saber que quem já teve uma trombose venosa prévia, quem já teve uma doença venosa anterior, é o indivíduo de maior risco de ter novo episódio. Na doença venosa, nós temos formas clínicas também. Lembra lá, doença arterial, quais são as formas clínicas? Doença arterial crônica, oclusão arterial aguda, tromboangite obliterante e arterite. E aqui, como que a doença venosa vai se manifestar para nós? Nós vamos ter primeiro a chamada insuficiência venosa crônica. Essa é uma síndrome muito comum que a gente vê em vários e vários pacientes. Então, o que vai acontecer nesse caso? O paciente vai ter um problema, principalmente nas válvulas venosas. As válvulas que regulam o fluxo de sangue entre o sistema venoso superficial e o sistema venoso profundo. E com isso, nós vamos ter um desequilíbrio de pressões entre o sistema venoso profundo e o sistema venoso superficial, e vamos ter varizes, vamos ter sinais de estase, como nós vamos ver daqui a pouco o detalhamento desse conceito aqui de insuficiência venosa crônica. Primeiramente, nós temos que saber o seguinte: no membro inferior, que é onde a gente tem as manifestações de insuficiência venosa crônica, que é membro inferior, nós temos um sistema venoso profundo, feito pela veia poplítea, pela veia femoral, e um sistema superficial formando uma rede pelas safenas. Né? Então, e o que é correto acontecer?
O que é correto acontecer é o fluxo sanguíneo ser dessa forma que está desenhado aqui. O sistema superficial coleta o sangue das áreas mais superficiais mesmo da perna e drena esse sangue para o sistema profundo, através de vasos comunicantes, de veias comunicantes, ou vai até lá em cima e desemboca na crosta da aorta. Da aorta não, da safena, crosta da safena. Desemboca na crosta da safena. Então, esse sistema superficial, ele vai jogando sangue para o sistema profundo, que é o grande sistema de drenagem do sangue no membro inferior. O sistema profundo, ele fica envolvido pela musculatura. Então, ele é protegido pelo músculo. E o músculo ainda faz um bombeamento sobre esse sistema profundo. À medida que eu me movimento, os músculos contraem e vão formando um bombeamento, facilitando a drenagem de sangue pelo sistema profundo. Já o sistema superficial, ele não é protegido pelo músculo. Ele fica logo abaixo da pele. Então, ele é mais frágil. Ele tem menos proteção. Ele não tem esse fenômeno de bombeamento para auxiliá-lo. Então, mas ele tem que fazer isso. Despejar o sangue no sistema profundo. Certo? E o sistema profundo é o principal sistema de drenagem do membro. Nessas comunicantes existem válvulas. Válvulazinhas que impedem o refluxo. Então, na hora que o sangue sai do sistema superficial, vai para o profundo, as válvulazinhas regulam o fluxo para não haver retorno, para não haver refluxo. Quando a gente tem a doença venosa crônica, o que acontece é o aumento da pressão no sistema profundo, hipertensão venosa, aumento do sistema profundo, a pressão aumenta no sistema profundo. Essa pressão aumenta primeiro no sistema profundo. Tá? Por quê? Estase prolongada, fraqueza muscular, hipercoagulabilidade, todos aqueles fatores de risco vão comprometer a drenagem pelo sistema profundo. Quando a pressão aumenta no sistema profundo, começa a haver uma tentativa, um impacto maior nas comunicantes. Então, na hora que o sistema superficial vai tentar se esvaziar, ele encontra um sistema profundo com alta pressão e começa a sofrer uma incompetência das válvulas. Então, à medida que a pressão aumenta muito no sistema profundo, ele começa a forçar essas válvulazinhas, elas vão perdendo a sua competência e o sangue começa a refluir para o sistema superficial e distorce, deforma o sistema superficial, formando as varizes. Então, essa sequência de fenômenos. Aumenta a pressão no sistema profundo, reflui para o sistema superficial, como ele não tem proteção muscular, ele começa a dilatar e a formar varizes. Isso aqui aos poucos. Nem sempre a gente vê as varizes grandes, exuberantes. Às vezes você vê pequenas varizes, você vê pequenos comunicantes dilatados, você vê outras manifestações clínicas da insuficiência venosa ou da doença venosa crônica. Tá? Então, aqui nós temos como vai acontecer uma série de fenômenos, né, que você vai tendo quando você tem insuficiência valvar. Então, vai haver aumento de pressão no sistema venoso superficial, distorção, dilatação do sistema venoso superficial e formação de várias manifestações clínicas, que nós vamos ver detalhadamente aqui. Então, quando eu tenho um paciente com doença venosa crônica, do membro inferior, ele tende a queixar dois grandes sinais. Dor e edema. A dor é uma dor em peso, ela é interessante que ela no fim do dia, quando o paciente vai deitar, ele costuma falar que depois que ele deita é que a dor incomoda. Né? Dói na hora que eu vou deitar, dói no fim do dia. Diferente da claudicação intermitente, que é quando o paciente se movimenta. Aqui não, é quando o paciente para no fim do dia. Ele passou o dia inteiro com estase venosa, passou o dia inteiro acumulando sangue na extremidade. Quando ele se deita, ele sente uma dor em peso, né? Começa a sentir aquela dor em peso, contínua, desconfortável. Não é muito intensa, mas ele tem um desconforto. E aqui a dor melhora, tende a melhorar quando ele põe a perna mais para cima. Então, quando ele eleva o membro, ou fica um período em repouso, ele facilita a drenagem de sangue, facilita a drenagem venosa, quando ele eleva a perna, ou deita, e aí começa a haver uma melhora da dor. E outra manifestação é o edema vespertino. Esse edema
vespertino, tá? É muito clássico da doença venosa. Muitas vezes esse edema vespertino é confundido com insuficiência cardíaca, né? É um edema que vai se formando ao longo do dia. Geralmente o paciente amanhece sem o edema e ele vai se formando ao longo do dia. À medida que as pernas ficam pendentes, ficam para baixo, a estase venosa aumenta e o edema vai se formando ao longo do dia. Certo? Então, esse edema vespertino é característico dessa doença venosa crônica. E ele nem sempre é simétrico, né? Ele não é igual nos dois membros, depende do acometimento venoso de cada membro. Certo? Depois você pode ter as manifestações que vão surgindo ao longo do tempo, né? Então, a dor e o edema são clássicos. Desde o início da doença venosa crônica dos membros inferiores, ele começa a se manifestar. À medida que o tempo vai passando, começa a acontecer isso. Calor, o paciente queixa que a planta do pé fica quente, que os pés ficam muito quentes. Pacientes que falam que tem que colocar o pé para fora nos cobertores para poder sentir alívio, né? E vem essa manifestação muito característica, que é a dermatite ocre, aquela hiperpigmentação cutânea, né? Vai ficando escuro, vai ficando desde o acastanhado até o escuro mesmo, quase preto, né? Que o sangue extravasa, pequenas quantidades de sangue extravasam, pulam em massas fora da veia e elas vão se pigmentando debaixo da pele. Então, vamos fazer isso. Outra coisa que vem, as varizes, né? Muitas, desde pequenas, aqueles microvasinhos até os cordões varicosos grandes. E nos casos mais avançados, tem ulceração, tem impotência funcional e uma cianose crônica. Você vai ver aquele pé escuro, que quando você coloca ele para cima, você levanta, ele clareia rapidinho, aquela cianose. E tendência a formar as úlceras venosas. Vamos ver isso aqui em imagens daqui a pouco, né? Então, nós temos aqui a classificação. Está faltando aqui a classificação. Vocês devem ter nos slides de vocês, não sei por que não projetou aqui. Deve ter sido por uma questão de cor. Mudou a cor do meu slide. Na classe 1, é aquele paciente com poucos sintomas, né? Ele, geralmente, um pouco de dor, um pouco de edema vespertino discreto. Na classe 2, você começa a ter as teleangiectasias. Teleangiectasias, aquelas microvarizes. Além, claro, do desconforto, da dor, do edema que pode acontecer. Na classe 3, você já tem as varicosidades grandes, depois surge, na classe 4, a hiperpigmentação, na classe 5 tem ulceração, na classe 4 tem hiperpigmentação, tem as varizes, né, tem a dermatite ocre, na classe 5 você já tem um indivíduo com úlceras cicatrizadas, na classe 6 com úlceras abertas. Isso é que faz o indivíduo ter a classificação. Então, nós vamos passar aqui as figuras, as ilustrações. Isso aqui é indivíduo já com classe 2. Ó. Esses vasinhos que as mulheres vão procurar o cirurgião vascular para poder, como elas falam, secar vasinho, esclerosar essas microvarizes, isso é a classe 2 da doença venosa crônica. Já existe uma insuficiência venosa significativa. Estão dilatando microvasos, microveias. Elas começam a se dilatar por causa do aumento da pressão no sistema profundo. Então, isso aí é já uma etapa de formação. Aí, mais adiantado, você já tem, ainda são pequenos vasos, ainda são varizes de veias fininhas, mas já evoluindo, já na classe 2 desse paciente. Então, quem tem isso aqui, já tem doença venosa classe 2, né? Aí você já vai tendo lá, cordões varicosos grandes, você já passou para a classe 3, né? Cordões varicosos grandes, a cor da pele, como já está diferente, aqui na extremidade já tem essa hiperpigmentação, né? Já mostrando aí uma doença venosa crônica mais avançada. Nem sempre eu tenho varizes exuberantes, nessa paciente aqui tem, lá de cá não, as varizes são discretas dilatações venosas, mas já existe a hiperpigmentação, então já coloca numa classe mais adiantada, né? Na classe 3, já para a classe 4. Então já tem uma doença venosa crônica importante. E aqui já as varizes mais exuberantes, né? Essa região
é uma região que o paciente não vê, mas é onde as varizes ocorrem muito frequentemente, na dobra do joelho, na fossa poplítea, onde a gente já começa a ver essas questões das varizes acontecendo. Tá? E, de novo, ó, essa paciente aqui nem notava que tinha essas varizes, essas dilatações varicosas. Tá? Então, aí nós já estamos numa doença venosa crônica, classe 4. Né? A hiperpigmentação é importante também, porque às vezes não tem essas varizes, mas tem hiperpigmentação. Tudo são sinais de doença venosa crônica. Tá? Aí a hiperpigmentação muito acentuada com eczema. Isso aqui, ó, essa placa escamativa que tem aqui adiante, já é um eczema de estase. Tá lá vendo a hiperpigmentação, não tem nem muitas varizes, mas olha o grau de hiperpigmentação que o paciente tem. Né? E aqui o eczema de estase. Tá? Então, a gente precisa ir quando o paciente já tem essas manifestações, já é uma questão de uma doença já na classe 4, pelo menos. Né? Bom, o que se faz muitas vezes nesses indivíduos é cirurgia. Você vai tirando esses vasinhos, tira esses vasos dilatados, ou faz uma escleroterapia em vasos menores, né, como nesses vasinhos pequenos, faz uma escleroterapia, ou arranca mesmo o sistema venoso. Esse aqui faz uma safenectomia, tira a safena desse paciente como tratamento cirúrgico, mas não resolve o problema. A hipertensão no sistema profundo continua presente. O mais interessante, o mais válido de você fazer com doença venosa é prevenção. Você fortalecer a musculatura, manter a musculatura fortalecida, evitar situações de estase prolongada. E quando você já tem formação de varizes, são as meias elásticas. Então, mesmo quem já fez a safenectomia, já tirou essas varizes exuberantes, vai precisar de usar a meia elástica. Não tem outro jeito. E essa hiperpigmentação, se deixar ela acontecer, ela não vai se desfazer mais. Ela vai ficar com a perna pigmentada sempre. E aqui uma úlcera varicosa típica, ó, caracterizada, acho que eu te respondi, né, Eduardo? Essa úlcera venosa bem característica. Ó. Você tem bordos irregulares, ela é rasa, superficial, bem a cara de uma úlcera venosa, essa úlcera aí do membro inferior do paciente. Tá? De novo, esse aí é o quadro completo que o paciente tem, ó, a hiperpigmentação bem acentuada e a úlcera venosa clássica, típica. Aqui nós temos uma cicatrizada e aberta. Úlcera venosa aberta, classe 6, né? O paciente está na classe mais avançada de doença venosa crônica, quando ele tem ulceração aberta. Quando só tem a cicatrizada, classe 5. Então, isso aqui é um paciente que chegou lá na classe 6. Né? Isso aí, então, foi a doença venosa crônica. E aí nós temos agora outra característica, outra forma clínica de doença venosa, que é a trombose venosa profunda. Trombose venosa profunda é um episódio agudo, uma trombose venosa aguda, que acontece em quem tem doença venosa crônica e acontece em quem não tem doença venosa crônica. Muito importante saber isso. Você vai ter um trombo, vai formar um trombo, geralmente no sistema profundo, tá? Em pacientes que não tem nada, tem um sistema venoso normal, pode acontecer subitamente, ou pode acontecer em pacientes que já tenham doença venosa crônica. Então, isso aí vai depender das condições do paciente. A trombose venosa profunda, ela tem uns fatores de risco muito importantes, como o uso de anovulatórios. Então, acontece em mulheres, e o uso de anovulatórios associados a tabagismo são duas grandes causas de trombose venosa profunda, dois fatores de risco de trombose venosa profunda. Então, mulheres que fumam e tomam anticoncepcionais têm um risco maior de fazer trombose venosa profunda. Tá? Bom, já o que nós falamos aqui, ó, destaquem bem isso. Pode acontecer em pessoas que nunca tiveram nada e também naqueles que já tiveram doença venosa crônica. Tá? O local preferido, panturrilha. Mas existem as tromboses altas que podem chegar nos vasos pélvicos.
atingir os vasos pélvicos, a trombose acontecer nos vasos pélvicos da femoral. Muda o quadro clínico um pouquinho, né? Muda o quadro clínico um pouquinho. E qual é o risco da trombose venosa profunda? É o quê? O trombo se propagar, aumentar a sua extensão ou provocar embolia pulmonar. Esse aqui é o nosso receio, né? Lembrando que o trombo tem essa forma, ó. A gente acha que o trombo é uma bolinha, né, que forma em algum lugar da veia. Não, ele vai fazendo assim, ele vai propagando. Ele vai engrossando da cabeça para a cauda. Quanto mais tempo ele vai ficar dentro da veia, mais vai aumentando a espessura. A cauda vai indo mais para cima e essa maior densidade dele vai aumentando. O maior tamanho vai aumentando. Então, isso aí é a imagem do trombo, né? Imagem do trombo. Então, como já falamos aqui, os fatores de risco. Agora aqui, entre os fatores de risco que nós já falamos, quem já tem doença venosa crônica, quem usa no ovulatório, né? Tabagista e tal. Mas aqui nós temos uma coisa muito importante de risco, é a imobilidade prolongada. A imobilidade prolongada é um poderoso fator de risco para trombose venosa profunda, né? Aqui listado, repouso mais de 3 dias. E isso acontece principalmente em pacientes hospitalizados, ou em período pré e pós-operatório, pacientes internados em UTI, né, pacientes que ficam acamados durante muito tempo, idosos que têm mobilidade prolongada, indivíduos que trabalham muito tempo assentado, muito tempo em pé, eles têm um fator de risco grande de formar trombo. E depois, agora, nós estamos vendo 2 fatores importantes surgindo aqui para nós. Neoplasia maligna. Os cânceres provocam um estado de hipercoagulabilidade. Então, o paciente com câncer, de qualquer natureza, tem maior risco de ter trombose venosa porque eles vivem em estado de hipercoagulabilidade. Podem ter, inclusive, coagulação intravascular disseminada associada à neoplasia. Estamos detectando hoje cada vez mais casos de trombofilia. Mulheres jovens, homens também, jovens, sem nenhum fator de risco e que, de repente, têm tromboses venosas profundas severas. Então, nós estamos vendo essas trombofilia, que são condições genéticas, né, condições herdadas. E a gestação, por causa de a gestação é um fator de estase venosa, compressão dos vasos pélvicos e estase venosa nos membros inferiores. Então, tudo aqui estão fatores associados, de novo, à estase prolongada também, né? E quem tem doença venosa crônica? Olha lá, fator de risco associado também. O cara já tem maior risco de desenvolver a trombose venosa profunda. Tá? Continuando aí outras, né, que nós falamos, aqui principalmente estão listadas as principais condições cirúrgicas, né, cirurgias. Então, por isso, hoje em cirurgia, a gente faz esses indivíduos que submetidos à cirurgia, principalmente cirurgia pélvica, cirurgia ortopédica, a gente faz o uso de anticoagulante para evitar que o paciente desenvolva uma trombose venosa. Tá? Então, aqui nós temos fatores específicos aqui com relação ao cuidado que a gente tem que ter no paciente com trombose venosa profunda. Eduardo pergunta por que em fratura de fêmur, né, mesmo o paciente usando anticoagulante, ele ainda pode ter risco de embolia pulmonar. Primeiro que o anticoagulante ele não consegue proteger 100%, né? O anticoagulante não consegue proteger 100%, ele não é uma garantia completa de que não vai haver formação de trombo. Esse é um fator. E o segundo fator é a possibilidade de embolia gordurosa. Né? Um fator de fêmur ou fraturas pélvicas, o que às vezes acontece é desprendimento de gordura ou de resíduos da medula óssea que vão para dentro da corrente sanguínea e provocam embolia por gordura, por outro elemento, e não só por coágulo sanguíneo. Né? Então, aí. Como que a gente vai ter mesmo com anticoagulante, né, Eduardo, às vezes pode acontecer esse fenômeno. Tanto por ele não proteger 100%, quanto por você ter embolia por outro material. Né? A dor
é a principal manifestação da trombose venosa profunda. É uma dor que vai acontecer, vai pegar aquele membro afetado e ela é contínua. Só de tentar pôr o pé no chão, o paciente já sente dor. Ele não precisa de andar para sentir dor. Ele vai ficar com a dor contínua, né? Uma dor permanente. Então, mesmo ele também em repouso, ela dói menos. Agora, se tentar colocar a perna para baixo, o mesmo pendente, ou andar, vai doer mais ainda. Então, tentar movimentar, tentar colocar o pé para baixo, logo no início já começa a doer. Não é igual a claudicação, que você precisa fazer uma atividade primeiro, mas logo ela dói, né? Quando a trombose é muito alta, principalmente quando você tem trombose lá no território da veia femoral ou da veia ilíaca, a dor é menos intensa, né? A dor é menos intensa, então ela às vezes confunde a gente porque ela é menos intensa. Mas quando você pega uma veia mais baixa, a panturrilha é a principal sede, aí a dor é uma característica bem marcante. E a segunda característica marcante é o edema. É o edema. Você vai tendo aquela perna afetada, ela vai edemaciando. Quando você tem a trombose na veia ilíaca ou na veia femoral, o edema é a principal manifestação. Aí o edema é a grande manifestação, porque a dor, às vezes, nem é muito marcante. Mas a gente nota bastante esse edema, né? Nós vamos ver uma fotografia dele agora. E, às vezes, acontece cianose. A cianose não é muito marcante, não. A gente não vê muito paciente cianótico. Vê isso aí, ó. Tá? Esse membro de cá é um membro de uma trombose venosa profunda. Edemaciado, o paciente tentar colocar o pé no chão vai sentir dor, né? E um pouco de cianose distal. Então, isso aí é a figura clássica da trombose venosa profunda, né? Outro exemplo, a trombose venosa profunda, você está vendo um edema, né, que não tem muita cianose, esse paciente nem tem muitos sinais de doença venosa crônica, foi uma trombose venosa profunda, aí, súbita. Então, você tem essa imagem aí, e mais a queixa do paciente de dor. Um sinal que a gente pesquisa no exame físico, um sinal clássico, muito famoso, é o sinal de Romans. Hoje, ele está meio de fora de moda, né? Mas ele é um sinal poderoso quando ele está positivo. Mas a ausência dele não exclui a trombose venosa. O que você vai pegar é pegar a ponta do pé do paciente e fazer uma dorsoflexão. Você vai puxar o pé contra a tíbia, né? Fletir o pé, puxar o pé para cima, a ponta do pé para cima do paciente. Você vai dobrar o pé, forçar o pé, fazendo a flexão. Quando você fizer isso, ele vai queixar a dor na panturrilha. Vai queixar uma dor intensa na panturrilha. Lembrando sempre, a ausência desse sinal não exclui a trombose venosa. Tá? Então, o sinal de Romans é isso. Dor na panturrilha, dorsoflexão do pé. Se você tiver tromboses mais altas, esse sinal não vai aparecer. Tá? E o outro é a rigidez da panturrilha. Você palpa a panturrilha, palpa de leve, não aperta, não comprime. Você palpa com a mão espalmada, você vai sentir a panturrilha rígida. Se você apertar a panturrilha com a sua mão, você pode fazer o trombo soltar. E ele vai virar um êmbolo. Então você só comprime com a palma da mão, sem apertar, sem fechar os dedos, para você sentir essa rigidez da panturrilha. E balança a panturrilha. Eles falaram que então, isso é muito sinal da bandeira. Quando você balança a panturrilha, ela não balança. Você manda o paciente apoiar o pé no meio, ficar com a perna dobrada, balança a panturrilha, normal é ela balançar. Aí acham que isso parece uma bandeira no mastro. Se não tiver, a panturrilha não tiver balançando, estiver rígida, aí é um outro sinal, não é definitivo, mas é um outro sinal da trombose venosa profunda. Né? Pode acontecer isso, ó, essas veias dilatadas em alguma região. É um sinal pouco comum, pouco fraco de fazer. E o sinal do manguito é o que você vai fazer o seguinte, ó, você vai pegar o manguito e fazer isso aqui no paciente. Ó. Coloca no ponto médio entre a pressão arterial sistólica e diastólica, insufla o manguito aqui e o paciente vai ter dor intensa na panturrilha afetada. Aqui o sinal de Romans, a dorsoflexão do pé, a compressão, a palpação da panturrilha. E aqui a medida da corrida métrica. Então, você pode medir um membro, comparar um membro com outro para detectar o edema. Né? Às vezes ele é discreto, você pode medir e detectar. Aí comprime a panturrilha, dorsoflexão do pé e a manobra do manguito.
Nem sempre a gente faz todos esses testes, são testes úteis, mas nem sempre eles são necessários. Você, às vezes, vendo o edema, vendo a rigidez da panturrilha, você já sabe que é uma possibilidade de trombose venosa profunda. Tá? E aí, fizeram esses critérios, né, para você ver nos casos suspeitos quem tem possibilidade de ter com trombose venosa. Então, você vai dando pontuação para cada situação dessas, né? Ó, cada situação dessa, você vai dando um ponto para você verificar a maior possibilidade. E se tiver outro diagnóstico mais provável, como linfedema, erisipela, você tira 2 pontos. Isso aqui não é usado, é um guia, né? É um guia para você ver a baixa probabilidade, probabilidade moderada e alta probabilidade. Tá? Então, se você tiver trombose venosa prévia, é diferente. Quem já teve trombose venosa prévia, você vai pensar na possibilidade de nova trombose com notas mais baixas. Então, isso aqui para quê é? É como hoje também, todo mundo está gostando de ter um protocolo, de ter um guia para você fazer diagnósticos. Então, esse guia aí é para você fazer um diagnóstico em pacientes que você está analisando. Então, isso aqui é para aqueles protocolos, né, aqueles protocolos prontos que tem no hospital, você preenche isso aqui no seu paciente e vê, não, esse meu paciente deve ter trombose venosa ou não. Mas quando você tem uma trombose venosa de instalação súbita, em um paciente que chega para você queixando coisas que ele não tinha, o diagnóstico é mais fácil. Isso aqui é mais para pacientes hospitalizados, que você às vezes não consegue comunicar muito bem com ele, você aplica essa escala, né, que você vai ter então a possibilidade de fazer o diagnóstico. A trombose venosa profunda, ela pode se complicar com essas flegmasias, esse nome esquisito, flegmasia, albaflegmasia cerúlea. O que é essa flegmasia? A flegmasia vai ser o comprometimento arterial secundário ao comprometimento venoso. Tá? Quando você obstrui a veia, você dificulta o fluxo arterial. Além disso, o edema comprime a artéria. Então, nós temos 2 fatores para acontecer flegmasia. O bloqueio venoso impedindo o fluxo arterial, porque, claro, o sangue tem que fluir da artéria para a veia. Se a veia está obstruída, você acaba provocando um bloqueio do fluxo arterial. E ainda a compressão das artérias provocada pelos edemas. Então, diante disso, você pode desenvolver a flegmasia. A diferença da flegmasia alba para a flegmasia cerúlea é a cor que o tecido fica. Na flegmasia alba, você vai ter palidez, a isquemia, a área isquêmica fica pálida. Na flegmasia cerúlea, você vai ter uma gangrena venosa, e aí o membro fica escuro. São 2 complicações temidas da trombose venosa profunda. Aqui, nós vamos ver, vou mostrar para vocês de uma vez a figura, isso é uma flegmasia cerúlea dolens, ficou escuro, gangrenou o pé da paciente. Era uma trombose venosa, dá para a gente ver pelo edema e tudo, e acabou havendo um comprometimento arterial. E essa aqui é uma alba. O paciente está com a trombose venosa, você vê que é um paciente caquético, neoplásico, com a trombose venosa e uma palidez que se forma esse membro, que ele fica isquêmico. Tá? Então vamos lá, vamos voltar lá. Outra complicação, tromboembolismo pulmonar, TEP, né? TEP é muito comum, pode acontecer em qualquer trombose venosa profunda, então é o mais temida complicação que a gente tem. E outra é a síndrome pós-trombótica. O que é a síndrome pós-trombótica? O paciente tem doença, a trombose venosa profunda, e após a trombose venosa profunda, eles desenvolvem doença venosa crônica. Eles desenvolvem insuficiência venosa crônica. Então, isso é muito comum. Gente que não tinha doença venosa crônica, depois do trombose venosa profunda, desenvolve uma doença venosa crônica. Do lado pergunta, como que eu vou distinguir a flegmasia de um processo arterial primário? É o edema, né? O edema que faz a diferença. O edema é a cara do sistema profundo, da doença profunda, né? Então, a gente vê isso aqui, ó.
sistema profundo, você vai ver que o edema mostra que existia um transtorno venoso. Na alba também, o edema. Na doença arterial pura não tem edema, né, com essa característica. Então, é uma... E na síndrome pós-trombótica? O que eu vou ter? Na síndrome pós-trombótica, eu vou ter a insuficiência venosa crônica secundária à trombose venosa profunda. Então, vamos lembrando, para eu ter flegmasia, eu tenho que ter uma trombose venosa prévia. Aí depois eu tenho a flegmasia. Né? Flegmasia é complicação da trombose venosa profunda. E aqui uma síndrome pós-trombótica. Depois que o paciente teve trombose venosa profunda, a perna ficou assim, com sinais de doença venosa crônica. Então isso pode acontecer. Aí outro paciente que teve trombose venosa profunda, isso aqui aconteceu nessa paciente depois de tromboses venosas profundas. Aí começou a desenvolver uma síndrome pós-trombótica caracterizada por doença venosa crônica. E a propedêutica complementar da doença venosa é duplex. O duplex. Você pode pedir o dímero D. O que o dímero D vai mostrar para nós? Que tem hipercoagulabilidade daquele paciente, que ele está com processos de coagulação ativos. Então, é uma coisa que pode ajudar no diagnóstico, mas não deve retardar o diagnóstico. Nós não vamos ficar preocupados com o dímero D para fazer o diagnóstico e deixando o paciente lá com a trombose venosa profunda, por exemplo. Então, nós vamos fazer isso aqui, mapeamento. Isso aqui é muito útil para a trombose venosa profunda. Tá? Profunda. E a flebografia digital é sempre mencionada como padrão ouro, mas não é ela o nosso principal recurso. Nosso principal recurso é o duplex. Aí você vai fazer o diagnóstico da trombose venosa profunda. Da doença venosa crônica, você não precisa de exame complementar. Na doença venosa crônica, o diagnóstico é clínico. Esse diagnóstico aqui é para a trombose venosa profunda, esses exames complementares, tá? Para a trombose venosa profunda. Para a doença venosa crônica, não precisa de exame complementar, porque ela é definida por critérios clínicos, tá? Por critérios clínicos. Muito bom. E você pode fazer cintilografia venosa para aqueles locais onde, às vezes, a gente não consegue um resultado bom com duplex. São as tromboses muito altas. Então, você vai fazer tanto a cintilografia como a TC, aí você já vai fazer TC da pelve para aquelas tromboses venosas muito altas. Então, a trombose venosa muito alta, a gente às vezes precisa de recorrer a outro exame, porque o duplex às vezes não consegue enxergar bem esses territórios. Tá? Tudo bem. Então, aí está uma proposta, né? Aqui sempre pede, faz o dímero D primeiro. Só vai fazer o duplex se o dímero D tiver alterado. Isso aqui é o protocolo oficial, fazer o dímero D primeiro, né? Para nós, nosso meio, às vezes, demora mais você fazer o dímero D do que você partir direto para o duplex. Então você vai para aquilo que é mais fácil você fazer, né, para fazer o diagnóstico da trombose venosa profunda. Aí nós estamos vendo um duplex, que é o ultrassom, mostrando muito bonito, aqui em vermelho, o fluxo sanguíneo, um trombo bem grande dentro da veia, para ver bem aqui. Nem sempre é isso que a gente vê. O duplex vê muito mais se a veia está compressível ou não, né? Se ela está engurgitada e se ela está compressível ou não. As veias que não estão compressíveis, estão muito túrgidas, sugerem a presença do trombo. Né? Aqui a flebografia com trombo dentro da veia, flebografia digital, que apesar de ser padrão ouro, é pouco utilizada, né? Por exigir uma técnica maior e exigir o uso de contraste. E rapidinho, por final, a aula longa, né? Mas aí eu sei que quem dormiu durante a aula, levantou, foi tomar café, pode ver a gravação depois, né? Porque é difícil prestar atenção direto na aula tão longa. Mas vamos aos vasos linfáticos. Nos linfáticos, a principal condição clínica é a insuficiência linfática. Né? A insuficiência dos vasos linfáticos, que é manifestada através de um linfedema.
Então, o que você tem nos linfedema, nos vasos linfáticos? Vaso linfático, o que acontece geralmente é travasamento de linfa para o tecido intersticial, formando aquele edema clássico que nós vamos ver daqui a pouco, né? E, geralmente, isso decorre de lesão das válvulas dos linfáticos. Então, você vai ter vasos linfáticos com válvulas lesadas. Ele vai ter dificuldade de drenar a linfa, essa linfa vai se acumular nos tecidos e vai formar o tal do linfedema. Então, geralmente, o que chama a atenção nossa em doença do linfático é o linfedema, que pode ser primário, idiopático, existe esse linfedema idiopático, é familiar, muitas pessoas na família às vezes têm. Então, essa pessoa tem a perna inchada cronicamente, geralmente é membro inferior. Então, vai ter perna inchada cronicamente com as características do linfedema. Aquele edema inicialmente depressível, depois a pele vai ficando espessa, vai ficando rígido, e com aquelas características da pele em casca de laranja, o espessamento cutâneo, como nós vamos ver daqui a pouco as imagens. E pode ser secundário, então você vai ter um linfedema secundário, por essas condições. Sendo a mais comum de todas as linfangites, as inflamações e infecções dos linfáticos. Então, essa é a insuficiência linfática secundária, que vai causar um linfedema crônico secundário, tem na sua principal causa as linfangites. Mas tudo isso aqui é possível. Traumatismo é muito comum, né? As doenças neoplásicas, principalmente neoplasia abdominal, comprimindo o vaso linfático, tá? Os acidentes, como radioterapia, ressecção, né? Então, as doenças. E aqui, a doença venosa crônica, a insuficiência cardíaca, que sobrecarrega os linfáticos também, e são causas desse linfedema crônico. Tá? Então, como é que esse linfedema vai se manifestar para nós? Em qualquer território, mas predomina nos membros inferiores. No início ele é frio, pálido, pode até regredir com repouso. À medida que ele avança, ele não regride mais com repouso, a pele fica rígida, né? O edema não cede mais, espessa, há um espessamento cutâneo muito grande, caracterizando o que a gente chama de elefantíase. Então, quanto mais crônico esse edema fica, maior a chance do paciente desenvolver esse quadro de elefantíase. Nós vamos ver em figuras agora mesmo. E esse linfedema é classificado assim também, ó, subclínico, e de acordo com a reversibilidade dele, ele classifica em estágio 1, 2 e 3. Então, enquanto ele regride com repouso, se amanhece sem ele, ele é estágio 1. Quando ele não vai regredindo mais com repouso e a pele vai ficando espessada, estágio 2, ele não é mais depressível, a pele fica mais rígida. Estágio 3, a deformidade completa dos membros, né? Aqui nós estamos vendo, ó, uma linfangite, um processo inflamatório, que lesa o linfático e causa linfedema crônico depois. Aqui, um linfedema clássico, a pele em casca de laranja, né? Ele é frio, ele é pálido, frio às vezes nessa fase ainda depressível, e você vai caminhando para um linfedema chamado elefantíase. Esse aqui não é mais depressível, não tem jeito, esse edema não tem conserto mais, não é depressível, a pele está espessa, né? Ele não deprime, não regride com repouso, né? Então, vocês estão vendo aqui um linfedema avançado, né? Aqui também já caminhando para o espessamento cutâneo, né? Então, nós temos aí o linfedema até chegar a esse ponto aqui, ó, elefantise completa. A pele é totalmente dura, rígida, o edema não vai ceder mais, e essa aqui é um linfedema definitivo. Não tem mais como consertar. Tá? Mesma coisa do lado de cá. Vejam como acompanha a doença venosa crônica. Olha, a doença venosa crônica, como ela tem uma tendência também a acompanhar o linfedema. Então, isso aqui são estágios muito avançados de elefantíase, onde esse linfedema aqui já não deprime mais, não regride, a pele fica espessa, não tem mais saída para esse paciente aqui. Tá? O que geralmente, a gente faz de exame complementar do linfedema, é pouco usado, pouco comum você usar.
Você vai fazer só aqui, a única coisa útil é a tomografia, para ver se tem compressão interna. Mas para fazer o diagnóstico do linfedema mesmo, a gente não usa rotineiramente nem linfocintilografia, nem linfografia. Tá? O mais usado hoje é a linfocintilografia. Você injeta na pele do paciente o tecnécio, vai ser captado e vai mostrar o sistema linfático. Mas a utilidade desses exames é muito pequena. Você fazer alguma coisa após esse exame é muito pouco usual. Você não vai ter muito benefício de fazer esses exames, a não ser que haja alguma possibilidade de terapêutica cirúrgica, aí seria por compressões extrínsecas. A tomografia você veria. Então, o exame complementar no linfedema, eles são pouco utilizados. E uma das grandes causas do linfedema, uma das manifestações importantes, um quadro clínico específico, é a linfangite, também chamada erisipela. A linfangite, ou a erisipela, é um processo que atinge linfático e pele. Pele, subcutâneo, linfático, atinge tudo. Quem tem linfedema prévio, primário, é grande candidato a ter a erisipela. E também quem nunca teve, também é um candidato a ter. Então, quem já tem linfedema, tem maior risco de ter erisipela. Quem já teve erisipela antes, tem risco de ter de novo outra vez. Então, o que a erisipela é? É um processo infeccioso. Você geralmente precisa de uma portinha de entrada na pele, a bactéria penetra por ali e provoca essa infecção que atinge pele, o subcutâneo e os vasos linfáticos. Então, isso aqui é um quadro clínico bem característico. E nós estamos aqui com os 3 grandes causas. A Bruna pergunta se o tratamento para o linfedema seria a ressecção de linfático fibrosado. Não é possível, senão há técnica adequada para fazer isso. Geralmente, e mesmo que você fizesse, às vezes, uma remoção, Bruna, desses vasos, o processo continuaria. Ele não teria muito resultado nisso, não tem um benefício muito, não. E também não há um tratamento medicamentoso. Quando você desenvolve um linfedema por algum motivo, já houve dano linfático, a gente tem pouca coisa. A não ser que você já, por exemplo, vai fazer uma radioterapia, vai fazer um tratamento que possa causar dano linfático, você já faça alguma proteção, já use corticoterapia, alguma coisa. Mas, geralmente, o que causa o linfedema, a gente não consegue deter. Infelizmente, não. O que a gente consegue é, naqueles pacientes que tiveram erisipela, você já fazer o uso de meia elástica, você vai fazendo principalmente as meias elásticas, para impedir um pouquinho a dilatação maior dos linfáticos. Então, só a meia elástica que seria um meio da gente evitar um pouco a progressão do quadro. Então, aqui nós temos os principais agentes etiológicos causadores das linfangites, das erisipelas. Então, as linfangites, o Streptococcus é o principal, o estafilococo em segundo lugar, e a Buchereria bancroft, a filariose, que a gente tem em algumas regiões do Brasil. Então, estamos aqui. O que é que o paciente tem quando ele tem a erisipela? É febre e os sinais locais, sinais de inflamação local. Tá? Então, nós vamos ter febre e esses sinais de inflamação local. Na filariose, na buchererise, você só tem o linfedema. Não tem inflamação, não tem febre, não tem nada. Só vai o edema acontecendo. Então, quando você tem por estafilococo ou streptococcus, você tem um processo infeccioso clássico. A febre, o linfedema, com sinais inflamatórios clássicos. Na filariose, não. Vai tendo aquele linfedema crônico progressivo. Então, aí nós estamos vendo um paciente com uma erisipela típica, esse aí do membro superior. Esse paciente é um paciente que esteve internado no hospital regional e ele começou a desenvolver erisipela. A porta de entrada dele foi um gancho, daqueles ganchos de pendurar carne em açougue, que espetou a mão dele, bateu com um gancho na mão e desenvolveu esse processo. Tá? Vejam, então, edema linfático, a pele tem aquele aspectozinho de casca de laranja, os sinais inflamatórios, esse paciente tinha febre, e esse quadro dele foi evoluindo assim, muitas vezes esse aspecto de queimadura, a erisipela fica com esse aspecto de queimadura. Esse paciente aqui já foi depois, avaliado depois,
com esse processo, já em resolução. A pele já descamou, já soltou toda, mas fica esse aspecto de queimado, muito característico aí da erisipela. Tá? Outros quadros, ó, a hiperemia, tá? Completa, que a gente vê aí. Tá? Esses pacientes são candidatos a terem linfedema persistente depois. Né? Linfedema persistente. E, Eduardo, pode ficar algumas marcas na pele, sim. Né? Pode ficar sinais na pele. Geralmente ela não fica tão feia, ela regride bem. Mas podem ficar algumas marcas, somente alguns sinais de hiperpigmentação. E aqui nós estamos vendo isso, o paciente lá, formação de bolha é outra característica muito importante dessa erisipela. Então, algumas manifestações clínicas. E sempre, esse paciente aqui todo mundo que tem essas doenças, candidatos a terem linfedema crônico depois. Essa tendência à demarcação, geralmente começa numa região da perna e vai ascendendo. E demarca muito essas demarcações. A gente está vendo as demarcações perfeitas que existem das áreas afetadas. Né? Então, é uma característica da erisipela, do linfedema. Tá? Aqui, chamada erisipela bolhosa, às vezes as bolhas são muito exuberantes, porque com consistência e aspecto de queimadura, então como fica muito exuberante, né, esse quadro. Esse é um paciente do hospital regional também, né, lá, ele já tinha um linfedema crônico. Esse paciente tinha um linfedema crônico, ele tinha tido uma erisipela há muitos anos, tinha linfedema crônico, tinha doença venosa crônica, e apareceu com esse quadro aí, ó, com infecção, né, formação de muitas bolhas. Por isso esse aspecto de queimadura que fica na erisipela, infecção. E aqui uma menina que teve uma erisipela também, paciente minha lá, quando eu trabalhava no regional, ela teve erisipela na face. Né? Outro local também que pode acontecer na face. Essa menina, a lesão primária dela foi aqui, ela teve a sensação que uma picadinha de inseto nessa região, ela se coçou violentamente, abriu uma portinha de entrada com a coçadura e teve esse quadro aqui. Tá? Esse processo aí do linfedema na face. Tá? E aqui a turma da filariose. Né? Pessoas, eu não sei de onde, exatamente que região do Brasil que isso foi fotografado, a gente vê, ó, só com linfedema. Esse linfedema crônico que vai adquirindo, às vezes, tamanhos gigantescos. Ó. Isso aí é uma elefantíase pela filariose, pela vuquereríase. Não tem sinal flogítico, tem nada, só que só vai progredindo indefinidamente, né, nessa doença causada pela Wuchereria bancroft. Então, aqui é o paciente com a doença linfática. E terminamos aqui, né? E na próxima aula nós já vamos começar a semiologia do abdômen. Tá? Encerramos por hoje. Foi a mais longa das aulas, né? Depois a gente vai vendo, vocês vão revendo pouco a pouco, para evitar o cansaço. E agradeço aí a participação de vocês mais uma vez. Vamos seguindo em frente. Até a próxima, então. Segunda-feira está previsto que a gente tenha a aula de farmacologia. Vou ver na programação, que é feriado, mas eu acho que a gente pode ter aula para a gente já ganhar tempo, né? Já vai ficar interessante. Então, bom dia para vocês.